Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! 6-0 no jogo de ida, um passeio histórico. E agora, nem o Renato Gaúcho viajou para Natal, nem o Alexandre Mendes, o seu auxiliar. Quem vai comandar é o Marcelo Salles. O time só vai com reservas, todo mundo preservado para o jogo contra o Inter no Brasileirão. O Flamengo foi bem recepcionado em Natal. Mais tarde, o rubro-negro decide vaga nas quartas da Copa do Brasil com o ABC. No primeiro jogo, com facilidade, o Fla goleou por 6-0. Hoje, o time carioca pode perder por até 5 gols, que mesmo assim se classifica. Para levar a decisão para os pênaltis, o ABC precisa devolver o placar construído no Maracanã. Uma missão bem complicada para os donos da casa. No futebol, tudo é possível e a preparação segue firme. Está circulando nas redes sociais um vídeo do time potiguar treinando pênaltis. Meu Deus, 6-0 amanhã para o ABC? Sei não. Com a boa vantagem no placar, o técnico Renato Gaúcho e os titulares ficaram no Rio de Janeiro. Vão aproveitar o tempo para treinar, já pensando no duelo com o Inter pelo Brasileirão. E a gente tem tido muito pouco tempo para treinar, então vou aproveitar bem essa semana para ficar com um grupo aqui, treiná-los, já pensando nos próximos jogos, no caso no domingo contra o Internacional e depois do da Libertadores. Na Copa do Brasil, as chances são dos garotos do Sub-20 e também daqueles jogadores que entram menos. É até difícil escalar esse time, mas entre os relacionados estão Léo Pereira, Rodinei, Mateuzinho, Bruno Viana, Thiago Maia, Michael, Vitinho e Pedro. Nomes bem conhecidos, né? O auxiliar Marcelo Salles vai comandar o time na beira do campo. Em 2019, ele teve a mesma responsabilidade depois da saída de Abel Braga. Na época, foram 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. É claro que se ele precisar, Renato dá aquela ajudinha. Mesmo de longe, o treinador vai estar online. E daqui do Rio mesmo, através do telefone, eu vou ajudá-los também durante a partida, até porque a gente tem uma boa vantagem, mas não estamos classificados ainda. Ai, que discurso. Ai, tá bom. Agora, vamos lá, tudo bem. Renato. Deixou todos os titulares no Rio de Janeiro, nem o Renato viajou, mas aí ele mandou, assim, pra Natal, não é? Sim. O Pedro, o Vitinho, o Michael, o Léo Pereira, o Bruno Viana, o Mateuzinho, o Ramon, o Thiago Maia, só pra citar, assim, alguns. Seu time reserva? É. Se vacilar, esse time é ganho do Inter, hein? Mas, qualquer um dos dois. Se vacilar. O Inter de hoje, qualquer um dos dois. Da hora vai chegar. Que elenco, hein? Que elenco. E é perigoso golear de novo. Não tem como. É óbvio que o Renato tem que ter essa atitude, né? Do respeito com o adversário e tal, mas um 6-0, eu até achei aqui, com todo respeito ao ABC, né? Os caras treinando o pênalti lá. Legal, os caras treinarem pênalti. Bacana. Pode ser que durante o jogo aconteça um pênalti ali, aí os caras têm que converter, né? Não, o treinador é obrigado a treinar esse tipo de coisa, ainda mais uma competição de mata-mata. Mas é que, claro, o torcedor olha isso e transforma em piada, em brincadeira, o que seja. Mas aquela história, Denilson, tem que acontecer a partida. Os adversários do Flamengo, mesmo sabendo da superioridade da equipe, vão ter que enfrentá-los. Então não tem como. Óbvio, não. Esse espírito de derrotado antes do jogo, deixa o torcedor, ele tem que ser realista. Não é? Eu mesma, como colorada, se o Inter vencer o Flamengo, vai ser uma surpresa. Infelizmente, será.
Não, você que foi enfrentar. Deixa eu te falar. Você foi enfrentar o Flamengo como São Paulino, acabou o primeiro tempo 0x0, tava rindo à toa no grupo. Tava jogando mal? Não, só que tomou 5. Não, mas tomou 5. Não interessa, você pode tomar 5 no primeiro tempo, no segundo, o que importa é o resultado final. Os caras vacilaram 3 minutinhos lá, os caras vacilaram. A bola, escanteio, os caras olhando pro céu, pô, fazendo. Acorda que o gol do Bruno Henrique. Sai na frente com o gol do Arboleda e depois toma 5. Eu não vou iludida, não adianta. Eu não vou iludida, não vou ser Tonho da Lua, que nem o Ronaldo Giovanelli, que disse o Edilson, o Corinthians vai ser campeão brasileiro esse ano. Não vai. É minha opinião. Olha aquela jogada do Flamengo. A hora vai chegar. Começou aqui na lateral esquerda com o Michael. Olha onde ela foi parar, ó. Gabigol, caindo pelos lados, bom passe. Aí o Maia cruza. Ó, olha isso aí, que coisa mais linda, hein? É um desenho pro final de semana. Isso é lindo. Isso é lindo quando não é contra o nosso time. Aí é lindo. Quando é contra a equipe que você torce, é terrível, é traumático, é frustrante, é péssimo. Mas, ó, uma coisa a gente tem que falar, agora é sério, uma coisa é sério. O que não era sério? Não, e não era sério? Não, a tranquilidade que você tem que ter, porque o jogo é no Beira-Rio, o jogo, Flamengo. Não, o jogo não é no Beira-Rio, você sabe. E ele foi me provocando toda hora com isso, jogando no Maracanã. E os caras estão descansados, nem viajaram pra Natal. Então dizer que o Inter tem uma semana cheia, o Flamengo também. O jogo não é assim no Beira-Rio, não? Não. Ó, deixa eu falar no Flamengo, porque tem uma outra situação aí. O Flamengo conseguiu a liberação na justiça para ter público nos seus jogos do Campeonato Brasileiro. O STJD aceitou o pedido do clube, só que a CBF disse que vai recorrer da decisão. E o assunto, gente, tá dando o que falar. Conseguiu uma liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para permitir a presença de torcedores em seus jogos como mandante em competições organizadas pela CBF, como o Brasileirão. A decisão do presidente Otávio Noronha ainda não contempla a partida diante do Internacional, marcada para o fim de semana, e deve respeitar a porcentagem estabelecida pelas autoridades locais. O despacho do tribunal ressalta que cidades como Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte já autorizaram a presença de público nos estádios e que a CBF ainda não alterou suas diretrizes para essa retomada gradual. O texto cita também que outras competições ocorreram com a presença da torcida, como a Copa América e a Libertadores. A CBF respondeu em nota, afirmando que a decisão do STJD contraria o que foi decidido em março pelos clubes. A definição no Conselho Técnico foi de que a volta do público só ocorreria com a melhora dos índices da pandemia nas cidades sedes dos participantes e desde que aprovado pelas autoridades sanitárias locais, mantendo o equilíbrio técnico da competição. Essa, aliás, é a grande preocupação dos clubes que já se posicionaram contrários à decisão do STJD. O quanto uma torcida influencia numa partida de futebol. Isso sem falar no benefício econômico, já que uns terão receitas de bilheteria, enquanto que outros jogarão com portões fechados. O grande problema é que os clubes decidiram desde sempre que a volta gradativa de torcedores só aconteceria em comum acordo. Clubes como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino e Internacional publicaram em suas redes sociais que a medida vai contra o que foi definido na reunião inicial, prejudicando o nível técnico e a isonomia da competição. Nesta quarta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que o estado poderá ter público nos estádios a partir do dia 1º de novembro, quando há uma expectativa de que 90% da população adulta já esteja vacinada, com as 2 doses ou imunizada em dose única. Resta saber se até lá outros clubes conseguirão jogar com torcida no Brasileirão em cidades onde haja a liberação das autoridades. A liminar favorável ao rubro-negro carioca também abre um precedente de que outros clubes tentem o mesmo pleito na justiça. O Campeonato Brasileiro promete uma disputa acirrada, fora de campo também. Ai, Denilson, eu quero ouvir sua opinião, mas depois eu dou a minha. Mas não tem fundamento um ser beneficiado e os outros não. Pronto, Leirão. É simples, não tem muito segredo essa discussão. Ou você libera para todo mundo ou você não libera para ninguém. Se houve um acordo, um comum acordo com todos os times, por que o Flamengo tem que ser diferente e quebrar esse acordo? Seja ele assinado, seja ele verbal, houve um acordo. E por que o Flamengo tem que quebrar? Por que o Flamengo tem que dar o jeitinho para ter o público? Claro que não. E querendo ou não,
há um benefício você ter o público hoje. Não, e a maior torcida do Brasil é a do Flamengo. Vou dar um exemplo. O Corinthians hoje estaria numa situação, de repente, melhor se tivesse o público. Só para dar um exemplo. Ou não, né? Ou não, mas enfim. Por que o Flamengo tem que ser diferente? Eu acho que tem que ser igual para todo mundo. Libera para todo mundo. Não libera só para um clube. E mais uma vez o Flamengo envolvido nisso, né? Sempre o Flamengo tentando fazer algo diferente de um acordo. Volta a falar. Seja verbal ou com uma assinatura. É que a Conmebol libera em outra competição, em outra gestão, libera público, como liberou em Brasília. Então o Flamengo sai do Rio de Janeiro, joga em Brasília. Brasília, inclusive, ofereceu para outros times, como o Galo também, para mandarem seus jogos com público lá. Se começa para todo mundo, ok. Mas enquanto todos não tiverem...